Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, a TV Pública dos Gaúchos, abordando assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões relacionadas à questão tributária, como imposto de renda. Então, não fique com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito comercial, mais precisamente sobre o tema declaração de imposto de renda. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, é o contador, mestre em economia, Evaneira Aguiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que nos prestigiam enviando as suas perguntas e vamos trazer então todos os esclarecimentos para deixar então os nossos contribuintes, a nossa população mais tranquila possível neste momento do imposto de renda. Bom, Evaneira, e quando começou as declarações, o envio, a possibilidade de envio das informações já para o fisco? Este ano, assim como no ano passado, o período foi agora no meio de março de 2025 e a Receita Federal fez alguns anúncios lá no dia 13, disponibilizou o programa da declaração de imposto de renda, aquele programa que é baixado e instalado diretamente no computador da pessoa e a pessoa faz então ali sua declaração e a entrega. A declaração propriamente dita, ela iniciou às 8 horas da manhã do dia 17 de março. Então, o início propriamente dito para quem faz a entrega pelo programa, aquele baixado no computador, 17 de março. Bom, Evaneira, tem já a pergunta aqui da nossa telespectadora Maria Clara. E ela pergunta, quando começaram as transmissões pelo programa gerador e por que não foi liberado ainda em março a opção online? Essa é uma pergunta bem importante e que todos queremos saber. A resposta da Receita Federal, problemas técnicos, sem muitas explicações. Mas, dia 17 iniciou então a entrega da declaração pelo programa gerador, porém apenas no dia 1º de abril é que a Receita Federal terá todas as informações disponíveis para as pessoas. A partir do dia 17 já é possível baixar alguns dados diretamente na declaração, como rendimentos de trabalho assalariado e outras informações sendo liberadas até que no dia 1º de abril todas as informações, então, de cruzamentos de dados, a Receita Federal estará disponibilizando para os contribuintes. Como sugestão, eu diria, se você vai usar a declaração pré-preenchida ou importar os dados diretamente da Receita Federal, aguarde o dia 1º de abril para fazer a entrega da sua declaração, que a gente sabe que é uma opção bem interessante, evita erros, agiliza a obtenção de dados. Então, aguarda até o dia 1º de abril para fazer a entrega da declaração usando esses dados dos órgãos. Mas muitas pessoas já, como têm valores a receber, já querem fazer o quanto antes para poder receber esse valor lá que tá no governo e já quer receber. Tu recomenda que a pessoa também te faça com essa declaração que foi liberada agora, dia 17, e depois faça uma retificação, se for o caso? Para não atrasar o recebimento do valor? Uma pergunta bem interessante, João, e algumas pessoas têm essa mesma dúvida sua. Na verdade, quando até o último dia, que é lá no final de maio, todas as declarações que forem entregues e retificadas, ou seja, corrigidas e retransmitidas, fica valendo a última data. E por isso, então, que eu aconselho ter a declaração totalmente correta, totalmente preenchida para ir fazer a entrega. Claro, se for lá nos últimos dias, entregamos com o que temos. Porém, agora, essa não é uma boa estratégia, somente se a pessoa tiver certeza de que todas as informações que ela precisa, ela tem
e estarão completas, sob pena de depois ter que retificar e ir para o final da fila. Bom, temos aqui a pergunta da Andressa. Quais informações serão incluídas na declaração pré-preenchida do imposto de renda, Evelino? Bem importante. Este é um dos principais serviços que a Receita Federal do Brasil tem prestado aí para os contribuintes, sempre com uma tendência a, daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, não existir mais a declaração preenchida no programa e que o contribuinte receba essas informações e ele vai então ajustar, validar, conferir, visto que a declaração pré-preenchida ela traz informações que são prestadas por terceiros. Por exemplo, quem recebe salário, aposentadoria, tem a DIRF, que é uma declaração que as instituições, empresas entregam para a Receita Federal lá no final de fevereiro, contendo essas informações. Mas não só isso, despesas médicas, despesas com operações imobiliárias, carnê-leão para as pessoas que então são autônomas e ao longo do ano fazem lá o preenchimento do seu carnê-leão, rendimentos isentos das instituições financeiras, rendimentos de restituição do próprio imposto de renda, que ele serve como também uma forma de comprovar renda, a contribuição previdenciária, a atualização de saldos bancários, a atualização de fundos de investimentos, aquisições de imóveis, doações efetuadas para instituições, que as instituições informam, então, para o governo essas doações recebidas, informações de criptoativos. Algumas pessoas investem em criptomoedas acreditando, erroneamente, que essas instituições não prestam contas ao governo, mas prestam. E vêm essas informações. E também contas bancárias, poupanças, fundos de investimento, inclusive aquelas que ainda não tenham sido declaradas pelo contribuinte. Hoje, não adianta não declarar que a Receita Federal, ela sabe por outros meios, outras fontes, todas as contas bancárias que o contribuinte tem. Então, na declaração pré-preenchida, vem todos esses dados. Não adianta não informar o contador, eu tenho uma aplicação lá no banco, mas eu não vou informar meu contador porque eu não quero que ninguém saiba. Mas o governo sabe, né? Não teve um caso já que aconteceu de um cliente Diversos casos, infelizmente. Não adianta, para o contador, para o médico e para o advogado, não dá para esconder os detalhes. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Karina. Quais são as principais mudanças na obrigatoriedade da entrega da declaração agora em 2025? Certo. Já há alguns anos a gente espera, e agora está se confirmando, a atualização da tabela para isentar quem tem renda abaixo de R$5.000. Porém, para o ano de 2024, que é esta declaração aqui que a gente está fazendo agora é 25, mas é com informações do ano de 2024. Então, a atualização que nós tivemos foi para quem tem rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888. Rendimentos tributáveis são, por exemplo, aposentadoria, o trabalho assalariado, aposentadoria, trabalho assalariado, isso já torna a pessoa obrigada a declarar. Mas também para quem tem a atividade rural, o valor passou para R$ 169.440. Então, quem tem venda na sua atividade rural tem que fazer a entrega da declaração. Eu estava aqui pensando aluguel, rendimento autônomo também, tudo isso são rendimentos que tornam a pessoa obrigada a fazer a entrega da declaração. Bom, temos a pergunta agora da Adriana, aqui de Porto Alegre. Considerando as mudanças, quais os itens que tornam a pessoa obrigada à entrega da declaração de 2025 do Imposto de Renda? Muito bem. Importante eu salientar que se a pessoa estiver enquadrada em qualquer um destes itens, não é todos os itens que a torna obrigada, mas qualquer um dos itens a seguir que eu vou falar, já a torna obrigada a fazer a entrega da declaração, que é diferente de pagar imposto.
Pagar imposto é lá no final, utilizando toda a metodologia, aproveitando despesas, que vai ver se tem a pagar ou a restituir ou está no 0 a 0. Mas entregar a declaração, quem recebeu mais de R$ 33.888 de rendimentos tributáveis. Rendimentos isentos e tributação exclusiva, que é heranças, doações, rendimento de poupança, rendimento de aplicações, acima de R$ 200 mil. Quem tinha posse ou propriedade de bens acima de R$ 800 mil. Quem, em algum mês do ano de 2024, teve uma venda de bens com ganho de capital que pagou imposto, tem que fazer a entrega da declaração. Ou fez a venda de um imóvel e aproveitou para a isenção comprando outro imóvel em até 180 dias. Mesmo sendo isento, tem que fazer a entrega da declaração para comprovar aquela isenção. Quem fez operações de renda variável com ações e outros fundos de investimentos em que teve vendas acima de 40 mil ou apurou ganho em qualquer mês. Também este ano nós tivemos uma novidade, que quem optou pela isenção do imposto de renda no ganho de capital pela atualização de imóveis do ano passado também tem que fazer a entrega. Quem passou a condição de residente no Brasil, uma pessoa que saiu e retornou e aqui estava em 31 de dezembro, ou um estrangeiro que teve retorno para o Brasil, este também deve fazer a entrega da declaração. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui sobre imposto de renda, muitas novidades, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, mas é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família e sucessões ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí na sua agenda do seu celular. O número é 51 985 946 773. E no programa de hoje estamos falando aqui sobre direito comercial, mais precisamente sobre esclarecimento de dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2025. E quem está conosco aqui hoje é um grande especialista no tema, contador, mestre em economia, Evaneir Aguiar, que está esclarecendo todas as nossas dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: a minha nora tinha um carro e deu de entrada na compra de um modelo novo. Meu filho pagou a parte faltante, em torno de 30% do total do veículo de 50 mil reais. O novo veículo ficou no nome da minha nora. O regime de casamento é de separação total de bens. Como declarar no Imposto de Renda 2025 essa situação? Ele poderia declarar 30% do valor do carro na declaração dele e ela declarar 70% no IR dela, independente do carro ter ficado no nome dela? Indicariam essa situação com os CPFs um do outro? Ou ele teria que indicar o valor como empréstimo para ela e ela como dívida? Ainda teria doação, mas nesse caso teria ITCMD. Peço esclarecimento principalmente pela primeira parte da pergunta, Evaneir. Muito bem, obrigado pela pergunta. Na sua pergunta já tem algumas respostas, tá? Eu vejo que aqui todas as opções são possíveis. A opção mais talvez a mais barata, é aquela que não paga o ITCMD e nem juros se fosse um empréstimo, seria realmente a declaração em cada uma das declarações de uma parte daquele bem. Na declaração do seu filho, e aqui um detalhe muito importante, essa minha resposta está usando como base a separação total de bens, porque se fosse uma comunhão de bens, se informaria o cônjuge
CPF do cônjuge nas duas declarações e poderia ser na declaração dela ou dele, bem tranquilo. Como é uma separação total de bens, ou seja, cada um tem a sua propriedade em separado, não se misturam esses bens, por isso eu vou responder desta forma, importante. Então, a forma mais aconselhável, na minha opinião, realmente é, na declaração dela, informar os 70% do valor do bem, que no caso 70% de 50 mil é 35 mil reais, ela vai informar, e lá na discriminação ela vai informar que o bem tem o valor de 50 mil reais, que ela pagou esses 70%, 35 mil, e informando o CPF do seu filho, que pagou os outros 30%, nome e CPF dele. Na declaração dele faz o contrário, vai lá na declaração, informa os 30%, 15 mil, na discriminação do bem vai informar bem no valor de 50 mil, tendo sido pago 30% por ele, 70% pela sua nora, vai botar o nome e CPF dela e vai informar então os 15 mil. No caso de empréstimo, se ela vai devolver este valor para ele, ela vai informar o bem, 100% do valor do bem na sua declaração, porém ela vai informar uma dívida, lá em dívidas e ônus, no valor de 15 mil, informando que deve ao seu filho, põe o nome e CPF, 30% referente à aquisição do automóvel, no valor de 15 mil reais, coloca em dívida. E ele vai colocar lá em bens e direitos, um direito a receber, como outros lá, de empréstimos realizados, o valor de 15 mil, que é um direito que ele tem com o nome e CPF dela. Também temos a opção de uma doação. A doação incidirá 3% sobre os 15 mil, R$450, que deve ser recolhido ao governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o imposto estadual, e na declaração dela, ela vai informar como rendimentos isentos, heranças, doações recebidas, o valor de 15 mil, nome e CPF do seu filho. Na declaração dele, vai lá em pagamentos, doações efetuadas, nome e CPF e 15 mil reais. Bom, temos aqui a pergunta do Alexandre. Quem deve preencher a declaração devido ao ganho de capital diferenciado de 2024, pela atualização dos valores dos bens? Muito bem. No ano de 2024, de outubro a dezembro, o governo federal, a Receita Federal, permitiu que as pessoas que têm bens muito defasados, muito desatualizados, que adquiriu há bastante tempo e esses bens eles não tiveram e não podem ser atualizados nem pela inflação, a Receita Federal permitiu trazer a um valor de mercado, dentro de algumas regras, e pagar um DARF, que é o documento de arrecadação, de 4% sobre o valor da atualização. Digamos que a pessoa tivesse um imóvel por 100, atualizou para 400 mil. Sobre estes 300 mil da diferença, pagou 4% e recolheu o DARF no ano de 2024. Essas pessoas, então, elas estão obrigadas a fazer a entrega da declaração para exatamente informar na sua declaração essa atualização realizada. Então, é um item obrigatório. Eu não vou entrar nos detalhes daquela possibilidade de atualização dos bens a valor de mercado, porque teve algumas regras em que a pessoa vai ter que ficar com este bem por um longo prazo ou ela perderá este benefício, mas está obrigada a declarar. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Simone. Como os rendimentos no exterior serão tributados a partir desse ano, Ivanir? Obrigado pela pergunta, Simone. A partir deste ano, 2024, é o ano da declaração que a gente está falando agora, 25 base 24, os rendimentos auferidos no exterior, rendimentos financeiros, lucros e dividendos, de aplicações que o contribuinte residente no Brasil tenha no exterior, ele deve ser diretamente na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Até o ano de 23 era mensalmente, a pessoa tinha o ganho, tinha que pagar o rendimento do exterior. A partir de 24, passou a ser direto na declaração de imposto de renda. Então, vai ser necessário para o contribuinte obter todos os dados lá das aplicações do exterior e informar o ganho que teve por instituição.
A própria declaração ela tem uma ficha específica para rendimentos no exterior, onde ela vai calcular o rendimento. É possível deduzir o imposto de renda pago no exterior ou no Brasil já, e aí vai chegar a um valor final, vai somar todos esses rendimentos e vai encontrar um valor final e pagar agora na declaração de imposto de renda 2025. Diferente que era mês a mês, agora é diretamente na declaração do ano. Bom, temos a pergunta da Vera aqui. Gostaria de perguntar se empréstimo de dinheiro para filho tem que pagar tributo, Evanilson? Empréstimo de dinheiro para filho. O empréstimo não, mas se for um empréstimo em que tenha juros, sobre este juro haverá sim a incidência do imposto. Aí é um rendimento que o contribuinte deverá calcular e pagar o imposto se houver juro. Mas é importante que mesmo que não tenha um imposto a pagar, tem que ser declarado tanto na declaração de quem empresta quanto quem recebe este empréstimo. Então declara lá como dívidas para quem recebe, em bens e direitos para quem realiza o empréstimo. Bom, temos a pergunta agora aqui da Júlia. Quais campos foram extintos na declaração de imposto de renda desse ano? Alguns campos foram extintos porque hoje a tecnologia e os cruzamentos de dados, a própria declaração pré-preenchida já traz esses dados. Então é desnecessário o contribuinte preencher, como o título de eleitor, o código da embaixada, quando a pessoa está indo ou retornando para o exterior, e também o número do recibo da entrega da declaração do ano anterior, que antes, em alguns casos, era obrigatório, em outros pedia e era um aviso de pendência. Então, a partir deste ano, esses dados estão dispensados para quem faz a entrega da declaração pelo modelo pré-preenchido. Temos agora a pergunta da Viviane. Quais as datas de recebimento das restituições para o ano base 2024 e para pagamento das cotas? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, realmente. Quando é que entra o dinheiro, principalmente? Quando que eu vou receber a minha restituição de volta? Bom, para quem entregar a sua declaração até o dia 9 de maio, a primeira devolução do governo deste valor é no dia 30 de maio. Então começa em maio, junho, julho, agosto, setembro. Serão 5 cotas de restituição, sendo que a partir da segunda já vem com uma atualização de juros pela Selic. Para pagamento, aí não é bom, né? Mas para quem quiser fazer já o pagamento pelo débito em conta, começa no dia 30 de maio, o primeiro débito, tem que entregar a declaração até 9 de maio. Mas quem entregar até o dia 30 de maio pode fazer, então, o pagamento do primeiro DARF e tem 8 cotas de pagamento, ou seja, vai até dezembro a possibilidade do parcelamento, só que sempre atualizado pelo juros Selic a partir do segundo mês. Temos agora a pergunta da Maria Lúcia. Quais são as prioridades para o pagamento das restituições, Evanilson? Obrigado, Maria Lúcia, pela pergunta. O João comentou anteriormente que quem entregar antes sai na frente da fila de restituição. Sim, mas temos algumas prioridades que vêm antes, João. Quem é maior de 80 anos é a primeira pessoa que vai ter a restituição é quem então tem mais de 80 anos. As pessoas que então têm mais de 60 anos, depois nós temos as pessoas com deficiência ou moléstia grave, seguindo a ordem depois as pessoas que optarem pela declaração pré-preenchida e utilizaram como informação para receber de volta a restituição o Pix CPF, essas pessoas elas também têm prioridade e por fim quem entregar logo nos primeiros dias. Mas antes tem esta ordem de preferência e internamente quem entregar primeiro receberá primeiro. Bom, temos 2 minutinhos. É a pergunta da Marília. Qual é o cronograma completo do Imposto de Renda 2025? Muito bem. Então, a Receita Federal, ela, no dia 12 de março, trouxe as novas regras para a declaração de 2025. No dia 13, então, já era possível fazer a instalação no computador do programa gerador da declaração. Dia 17 de março, possível fazer a entrega pelo computador. 1º de abril, então, a declaração pré-preenchida com todos os dados disponíveis pela
Receita Federal para entrega da declaração. Até o dia 9 de maio, para quem quer já fazer o débito em conta da primeira cota. No dia 30 de maio é o prazo final para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano de 2025. É uma sexta-feira, acho. É uma sexta-feira, então 30 de maio é o último dia para a entrega da declaração, até as 23 horas e 59 minutos, até a meia-noite é possível fazer a entrega da declaração. Depois tem os 5 lotes de restituição de maio a setembro e as 8 cotas de pagamento de maio a dezembro. Muito obrigado, Ivanir. Agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau, até amanhã.